Bem-vindo ao canal Geocanopus. Hoje vamos de giro de notícias da semana. Seguro de traseira russo. Começamos com o suprassumo da engenhosidade russa. Um motorista decidiu que um adesivo de mantenha distância não era o suficiente e instalou uma mina terrestre na traseira do carro. O recado escrito na lataria é claro: se bater, nem tu, nem eu. Um método de direção defensiva um tanto explosivo. Em Teherã, o clima deixou de ser apenas de protesto para se tornar um acerto de contas. Os Basijis, a força paramilitar brutal do regime, estão sendo encurralados e atingidos por pedras, uma resposta que muitos consideram branda perto do histórico de sangue da milícia. A ironia é pesada. Após um histórico de massacres que vitimou cerca de 100 mil iranianos com o uso de munição real, esses milicianos agora aparecem em vídeos chorando e tentando se passar por vítimas indefesas. O cenário mudou. A blindagem de medo que eles impunham está ruindo, com relatos de membros da milícia sendo isolados pela multidão e sofrendo retaliações fatais. Para uma força que se acostumou a atirar em civis desarmados, enfrentar a fúria das ruas tem se mostrado um choque de realidade letal. E como desdobramento direto dessa tensão, registros dramáticos que chegam de Teherã hoje mostram que, apesar de acuados em alguns pontos, os Basijis e membros da Guarda Revolucionária lançaram ataques brutais contra estudantes que protestavam contra o regime. Os vídeos capturam o momento exato dos tumultos, com as forças de segurança utilizando táticas violentas para tentar dispersar os jovens, em uma tentativa desesperada de retomar o controle da capital através do caos. A tecnologia militar deu um salto. A Shield AI apresentou o X-Bat, o primeiro caça de decolagem vertical pilotado por inteligência artificial do mundo. Com um alcance impressionante de 3.700 km e autonomia total, ele redefine o que entendemos por vigilância e ataque autônomo. Na Coreia do Norte, Kim Jong-un abriu o Congresso do Partido dos Trabalhadores. O foco? Uma nova estratégia nuclear. O detalhe preocupante: a tecnologia agora conta com toque russo, fornecida por Putin como pagamento pelo envio de tropas norte-coreanas para a guerra na Ucrânia. Nesta sexta, dia 20 de fevereiro, os Estados Unidos interceptaram e destruíram mais uma lancha do narcotráfico no Oceano Pacífico. O confronto resultou na morte de 3 traficantes. Essa rota, que sai da Colômbia em direção à América Central, continua sendo um dos campos de batalha mais letais da Guarda Costeira Americana. Barril de pólvora, o cinturão de segurança no Golfo de Omã. Acontece hoje. As marinhas do Irã, Rússia e China iniciaram a fase de tiro real do exercício Cinturão de Segurança Marítima 2026. O objetivo é claro: demonstrar que o controle do Estreito de Hormuz não pertence mais exclusivamente ao Ocidente. A tensão é palpável. O porta-aviões USS Abraham Lincoln, CVN-72, está posicionado no Mar Arábico, a poucos quilômetros das manobras, com os seus esquadrões de caças F-35C, em alerta de 5 minutos. Analistas navais sugerem que a proximidade entre os destroyers russos e o grupo de ataque americano é a menor em décadas, transformando a região numa zona de erro zero. O cenário econômico americano entrou em ebulição hoje. Primeiro, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos derrubou as tarifas de Donald Trump, alegando que ele cedeu seus poderes ao usar leis de emergência. Porém, a resposta de Trump foi imediata. Ele anunciou uma nova tarifa global de 10% sobre todos os países, desta vez utilizando a seção 122. Essa manobra autoriza tarifas de até 15% por 150 dias para enfrentar desequilíbrios comerciais sem aprovação prévia. Encontraremos outra forma de fazer o mesmo, afirmou o presidente, contornando a decisão judicial. Enquanto isso, Kaja Kallas anunciou o 20º pacote de sanções da União Europeia contra a Rússia. O foco é o setor de energia e comércio, incluindo uma lista de 43 petroleiros da frota fantasma russa que podem sofrer banimento total já na próxima semana. Um drone kamikaze ucraniano destruiu hoje o 4º sistema russo Tornado S, SMERS, em Zaporizhzhia. A detonação maciça confirmada pelas imagens mostra mais um equipamento estratégico de Moscou sendo reduzido a sucata.
Surgiram informações hoje sobre a possível morte de um cidadão brasileiro, identificado como Rodrigo Oliveira da Silva, que estaria atuando como voluntário na Legião Estrangeira da Ucrânia. É importante ressaltar que, até o momento, não houve confirmação oficial por parte do Itamaraty ou das autoridades em Kiev. A notícia circula em canais de monitoramento de combatentes estrangeiros, mas a situação ainda é tratada com cautela aguardando verificações diplomáticas. Por fim, foram divulgadas as áreas de implantação da Força Internacional de Estabilização em Gaza. O plano visa preservar a paz, desarmar o Hamas e destruir os túneis, com as seguintes divisões: Kosovo, norte de Gaza; Cazaquistão, Gaza Central; Albânia, Deir al-Bala; Marrocos, Khan Younis; Indonésia, Rafah. Então é isso, meus amigos. Não esqueçam de curtir e compartilhar o canal. Até o próximo Giro Semanal.